Ô, rapaz, rapaga, enfim, saiu o tal do CPI e por mais que o núcleo mensal tenha vindo um tiquinho acima do que era esperado, isto pouco afetou, na verdade nada afetou, nada afetou o anual, tá? A inflação anual. E novos boatos começaram a surgir que de fato nós vamos cortar o mínimo de 25 base points da taxa de juros, né? No mínimo esses 25 base points. Então animou o mercado como um todo, pegou alvos no S&P que a gente já havia estipulado aqui no canal, pegou alvos de Bitcoin que a gente já havia estipulado aqui no canal, tá bom? E surge, enfim, uma nova esperança, tá? A gente vai ver, então, o que aconteceu depois da vinheta, claro. Então, vai! Antes de qualquer coisa, teu like, se inscreve no canal se não está inscrito, verifique sim as notificações caso você não tenha verificado ainda, tá? Também cogite fazer parte do grupo free no Telegram, porque ali a gente comenta notícias de macroeconomia, como eu comentei hoje, né? Sobre o fato do do CPI ter vindo aí pouquinha coisa acima de esperado, né? A gente compartilhou esse tipo de assunto ali e também a gente compartilha notícias do criptomercado e tudo mais, beleza? Compartilhamos também opiniões do Federal Reserve, do FONC, o que pode acontecer nas próximas reuniões e tudo mais com vocês, tá? Relógio de hoje, este Heuer, tá? Reza a lenda que isso daqui... Reza a lenda não, é um relógio da década de 60, esse é original, tá? Esse daqui não é réplica, não senhor, tá? Comprei ele tem tempo, 2018 esse daqui eu peguei ele, peguei usado, tá? E o camarada cuidou muito bem dele, tanto que eu nem ajustei pra mim ainda, tá? Sem marca de uso. Eu também mantive ele guardadinho, certinho, bonitinho, na caixa, com o documento lá, número de série e tudo mais, bonitinho, guardadinho, tá? Não uso. Todo relógio tem sua história. Qual é a história desse relógio aqui pra mim, tá? Basicamente, primeiro trade que eu fiz com grande capital numa hora que eu não tinha grande capital na minha vida. Na verdade tinha, né? Porque em 2017 foi um momento que eu surfei toda aquela onda do Bitcoin que ele bateu quase 20 mil dólares, né? Ou bateu exatamente 20 mil dólares, enfim, próximo. Que eu praticamente multipliquei por 10 o capital inicial. E aí sobrou uma grana e eu falei, putz, cara, pegar aqui coisa de 5 dígitos e tacar 5 dígitos, que na época era muito para mim pegar, meter 5 dígitos em um único trade. E meti 5 dígitos em um único trade. O lucro, eu praticamente comprei esse Tag Heuer, que deu coisa de 6 mil na época. 6 mil na época, que foi o que eu paguei, tá? 6 mil. E hoje, essa bodega aqui eu já levei para avaliar e já vi a venda na internet, vendendo por coisa de 25 mil, já vi até 30. Então, você que pensa em ficar comprando carro, eu vou comprar um Porsche, comprar Jaguar. Tudo bem, dinheiro é seu, você faz o que você quer. Ganhei dinheiro no trade, o que vou fazer? Cara, eu prefiro investir em relógio, porque, em especial, marca suíça de renome, porque tendência que valorize, tá? No caso, Heuer foi o segundo relógio de marca suíça de luxo, por assim dizer, que eu peguei, tá? O primeiro foi o Submariner, né? O clássico Submariner, o relógio definitivo da Rolex. Esse eu guardo a 37 chaves, não a 27, não a 7. 37. Esse tá escondidaço, tá? Foi em comemoração ao lucro que eu tive em 2017, tá? E com o que sobrou, eu fiz uns investimentos patéticos, que só me ferrei em algumas shitcoins, né? Em especial a Nano, meu Deus, né?
Mas apesar que eu já recuperei aqueles investimentos ali, mas tudo bem, né? E usando a própria Nano para isso, né? Isso que é bizarro, cara. Eu usei a própria desvalorização da Nano pra... Enfim, já contei essa história aqui algumas vezes. E, cara, parte que sobrou, eu fiz o tal do trade que deu alguns lucros e um desses lucros foi esse trem aqui que gerou outros lucros. Então é isso, dinheiro, você... Ganhar dinheiro é uma arte, tá? Lucrar é uma arte, tá? Então é isto, beleza? E dinheiro foi feito para gerar dinheiro, não foi feito para você gastar com bobagem, tá? Então é isso aí. Mas enfim, não estamos aqui para falar isso. Estamos aqui para falar do Bitcoin, do criptomercado. Cara, criptomercado. ah, Com relação ao CPI, ele veio um pouquinho núcleo, né? Eles previsto 0,3%, ele subiu 0,4%, mas isto não afetou em literalmente nada o núcleo anual. Com isso, o mercado encarou de forma positiva e fez com que o S&P subisse. O S&P subindo veio pegar exatamente o alvo que a gente passou no vídeo de... Não lembro se foi anteontem ou ontem, mas enfim, pegou exatamente aquele alvo, puxou o Bitcoin para cima, altcoins, principais altcoins foram para cima também. Se você está seguindo os nossos conselhos, você está no lucro, ou pelo menos você está evitando tomar prejuízo, porque o que tinha de gente shortando, né? Cara, calma aí. Short é só se ele perder esse nível aqui, tá vendo esse nível aqui? Esse nível aqui, perder esse nível, short. Superou esse nível, é long. E ele superou o nível que a gente falou, tá? Tá aí. Acho que no vídeo de anteontem eu até comentei, ó. Bitcoin tá entre este preço e este outro preço. Bastava ler o título. Se perde aqui, short. Se rompe aqui, é long. Acabou. Não precisa nem assistir o vídeo, é ler o título. Tem gente que não entende ainda. A gente fala, explica, o cara não entende. Mas tudo bem. Cansa, cara. Enfim. Cansa. Que cansa também eu dormir pouco. Preciso dormir mais. Semana que vem acho que a gente vem um pouquinho menos aqui, tá? Vamos dar uma descansadinha um pouco melhor. Venho aqui basicamente na quarta-feira, que não vai ter jeito, né? Vamos ter reunião do FONC e aí tem que vir. Reunião do FONC não dá pra fugir, né? Mas no resto da semana eu devo dar uma descansada, cara. Tô cansado esses dias, gravar bem menos vídeos semana que vem. Então essa semana tá mudando aquela paulada pra dar uma descansadinha semana que vem. Beleza? Então é isto. Galera, vamos ver o que aconteceu. Vai parar de bobrinha e ver o que aconteceu aqui. Então, ó, dia de hoje, CPI. O CPI, cara, o que pegou foi isso daqui. O núcleo. O núcleo veio dentro do esperado, por isso que não subiu absolutamente nada. Porque o que importa, ao contrário do que muita gente pensa, é de fato o núcleo. Se o núcleo manteve-se o que era esperado, então não vai influenciar em nada o anual. Perfeito. Veio o núcleo dentro do esperado, não influenciou em nada o anual. Lindo, maravilhoso. Ponto. Tá? O mensal veio 0,4, esperado era 0,3. Muita gente ficou assustadinha com isso, tanto que no momento que foi informado o CPI deu uma leve queda no Bitcoin, deu uma leve queda no S&P. A gente vai estudar isso daqui a pouco, tá? Dava pra gente ter previsto isso? Dava, porque eu falei de uma divergência bearish entre Price Action e FR, ou RSI, Relative Strength Index, índice de força relativa. Falei isso no vídeo de ontem ou anteontem, eu tô me confundindo aqui. Enfim, mas eu falei isso em vídeos anteriores. Foi uma queda considerável? Não, foi uma queda para testar a média móvel exponencial de 200 períodos e depois voltar a subir. Paciência, padrão de mercado. O CPI anual
veio dentro do esperado. Perfeito. Com isso, conclui-se que o Federal Reserve, o FONC, né? Diferente FONC de Federal Reserve, mas enfim, o FONC deve baixar, deve realmente reduzir em 25 base points as taxas de juros. Não serão em 50, eu acho muito difícil reduzir 50 base points, mas 25 deve reduzir, que já é o suficiente para fazer o mercado dar os seus pumps legaisinhos. Tá bom, tá lindo, tá bonitão, chique na bota. Chique na bota, cara. Beleza? Sem grandes problemas. Pedidos iniciais por seguro-desemprego. Além de tudo, a gente teve esse plus aqui, tá? O que anda assustando o mercado recentemente é a crescente de desemprego e a falta de empregos criados no mercado. O payroll veio extremamente pessimista na última sexta, tá? O payroll é esperado criação de 80 mil vagas, algo do tipo, foi criado 20 mil vagas, bem abaixo do esperado. E isso ligou o alerta, falou, opa, precisamos o quê? Reduzir taxa de juros para incentivar a economia a voltar a crescer, tá? Então, é isto. Basicamente isso. Sexta-feira não vai rolar nada de especial, sábado nada, e semana que vem a gente fica a cargo de vendas no varejo, isso na terça-feira, que creio eu que não deve influenciar tanto assim, mas temos que ficar de olho, claro, sempre é importante ficar de olho. Quarta-feira, enfim, projeções econômicas do FONC, claro, principalmente isso daqui, taxa-alvo de fundos, né, na qual o esperado é, de fato, uma redução de 4,5 para 4,25, ou seja, redução de 25 base points, ou seja, vulgo, né, 0,25% de redução de taxa de juros, o que deve fazer o mercado subir. Mas detalhe, tá? Não vai querer, quando for tipo 2 da tarde, começar a investir pesado, começar a comprar Ethereum, Bitcoin, começar a investir no S&P 500 ou qualquer coisa que seja, tá? Muito menos na Bolsa Brasileira, porque a gente vai ter taxa de juros na Selic, né? Vai ser uma super quarta, ou seja, FONC, Selic, tudo no mesmo dia, no caso, FONC, Copom, né, no caso. Então não vá pensar começar a investir de manhã para tarde e obter os louros da vitória, porque tudo isso daí já está precificado, possivelmente, tá? Tudo isso está precificado e tudo que o mercado está fazendo já está precificado. Então é provável até que quando o Fed informar, né, o FONC informar essa redução de juros, muito provavelmente comece a cair o mercado. Já vi muito disso acontecer. Então é isto, tá? Devemos, nos próximos dias, até aí a próxima reunião do Federal Reserve, né, para decidir nova taxa de juros, né, e novos dados também ligados principalmente à inflação, dados de emprego e tudo mais, a gente deve ver, a não ser que venha dados negativos, tá? Mas a gente deve, negativos no caso para redução de taxa de juros, a gente deve ver o mercado subir, pero no mucho. Então, cuidado. Operação você faz com base em dados gráficos, dados técnicos, dados de sentimento. Onde você aprende isso? Aqui neste canal, nesse mesmo canal que você está assistindo agora, tá? Então não entendo nada que você fala, cara. É muito complexo, muito técnico, né, o que você passa. Cara, grupo VIP, aqui embaixo na descrição, entra no grupo VIP, vem com a gente, vem lucrar com a gente, porque agora que saiu todos esses dados aí mega importantes, o mercado vai voltar a fluir, a gente vai voltar a passar sinais no grupo VIP, né? Até passei uns sinais esses dias, mas o sinal que eu passei de short, ele não deu entrada e subiu. A gente não tomou stop, tá tudo certo, porque não deu entrada. O sinal que eu passei de long, ele não deu entrada e caiu. A gente não toma stop, tá tudo certo. Enfim, complicado. Agora tudo indica que nós vamos conseguir, enfim, ter uma direção mercadológica para operar. Então, a partir de amanhã, muito provavelmente, nós vamos voltar aí com
os nossos day trades, tá bom? Aguardo vocês. Me aguardem, nos aguardem, ok? Então é isso. E depois, na quinta, é importante também a coletiva de imprensa do FONC, tá? No qual o chair do Fed, né, o Jerome Powell, provavelmente vai dar algumas pistas, né, do que ele fará a seguir, né? Se teremos mais corte em taxa de juros, o que ele pensa, se essa política de redução de afrouxamento monetário vai seguir, enfim, whatever. Beleza? Beleza. Isso aí. S&P 500. Eu falei que o rompimento deste topo aqui de 6.542 levaria o preço até esse 1.6 em 6.597. É só assistir os últimos vídeos aonde veio pegar alvo 6.597. Tá ali, ó. Aqui não dá, o dedo não chega lá. Mas tá ali, ó. Tá ali no gráfico, tá? É só olhar um pouco para cima onde está o cursor do mouse agora. Tá ali. Pegou o alvo bonitinho, lindinho. É só assistir os últimos vídeos do canal. Vídeo de ontem e anteontem. Ponto. Não tem nem o que falar mais. A partir de agora o que eu acho que vai fazer... Galera, depois que pega 1.6 de FIBO, que é Golden Ratio, a tendência é fazer uma correção para dar uma descansada. Pode ser que continue subindo? Até pode, mas eu não arriscaria. Eu acho que o mercado já está cansado, índice de força relativa já está lá explodindo com tudo para cima. Eu esperaria realmente uma correção para dar aquela sossegada, para tirar um pouco da euforia do mercado. E aí faria entradas nestas correções aí. Tá? No momento já subiu muito. Espera, respira. Estamos em all-time high. Estamos renovando a alta histórica. Tá? O mercado nunca atingiu preço tão alto assim. No caso, uma pontuação tão alta, né? O S&P nunca atingiu uma pontuação tão alta. Então, paciência. Bitcoin fez mesma coisa. Eu falei, ó, se a gente romper este topo de 113.354, a gente tem alvo até para 115.520. E o que ele veio fazer? Ele bateu 115.520 e conseguiu ir até um pouco além, né, cara? Ele subiu ainda 0,66. Muito bem. Agora, eu chamo a atenção para isso daqui que eu já vinha falando no vídeo de ontem. Nós estávamos fazendo uma divergência bearish no qual tínhamos topos crescentes no price action e topos decrescentes aonde? No índice de força relativa, tá? Basicamente isso. O que aconteceu? O mercado corrigiu. A partir do momento que a gente teve um rompimento DLTB aqui, DLTB no índice de força relativa, foi aqui, esquece. Então até aqui tudo bem, até aqui a situação estava complicada. Rompeu aqui, que foi algo que aconteceu às 19 horas de hoje, já era, tá? Então o Bitcoin acabou com qualquer divergência bearish que podia existir, pegamos vários alvos e boa, tá? A tendência agora, como o mercado subiu pra caramba, que ele deu uma corrigida para dar uma descansada, tá? Eu não faria entrada no Bitcoin agora, mas nem a pau. Eu esperaria uma correção mais saudável. Para onde iria essa correção? Tá? Para onde iria essa correção? Antes de qualquer coisa, só falar, ó. Ó, 9,6 quando foi informado o CPI, a gente teve a queda. E eu falava, ó, estamos com uma divergência bearish. E essa divergência bearish resultou na queda justamente no momento em que foi informado o CPI. Porque muita gente erroneamente entendeu que era um dado negativo. E o mercado caiu nesse exato momento, tá? Então olha como as pessoas entendem tudo errado, cara. O mercado veio testar a EMA de 200 períodos, basicamente. Testou a Triple EMA de 610 e veio testar a EMA de 200, tá? Depois disso voltou a subir. Eu esperaria uma correção
mais ou menos para cá, tá? Para essa LTA aqui de 200, para essa LTA, que nesse momento está aqui pontuada em 115 mil dólares, tá? Basicamente. Então uma correção até seus 114, 800, coisa do tipo, tá? Então é isso aqui. Acho que o Bitcoin tem tudo para fazer um movimento desse e depois voltar a subir uma vez mais. Tá bom? Então veja. Para mim, entrada no Bitcoin agora. Corrige para cá. Stop. Joga lá embaixo. Alvo. Joga lá em cima. Ponto. Acabou. Quase 2 para 1. Razão isso que o retorno muito bacana. Tá aí. Top. Top. Bem legal. Tá bom? Bem legal mesmo. Gráfico diário do Bitcoin. Falei que se segurasse nessas médias, a gente teria alvo lá para Triple 610 períodos, que está em 118 mil neste momento, tá? Tendência agora a gente fazer uma correção, conforme eu disse. Para cá, assim, e depois vir testar aqui, 118. Beleza? Beleza. Beleza. Basicamente isso, não tem muito mais o que comentar. Corrige para cá. Não diria tudo isso, 114, né? Mas 112, desculpa. Mas aqui, 114, tá? Depois vem aqui para 118, coisa do tipo. Basicamente isso, tá? Basicamente isso, não vem muito abaixo disso não. Aqui eu esqueceria. Correção para EMA 200 períodos, acho que já não vem mais não, tá? Isso daqui esquece. Já é um passado distante, na minha opinião. Tá bom? Na minha opinião, já não vem mais não. Tendência é uma correção um pouco mais conservadora, tá? Então é isto. Sentimento de mercado. Fica muito esperto com o sentimento de mercado. Por quê? Price action subiu, certo? Taxa de financiamento linda, maravilhosa. Bem baixa, bem abaixo de 0,01. Perfeito aqui. Muitos shorts liquidados, o que é muito bom. Fazia tempo que a gente não via esse tanto de short liquidado no mercado, né? Primeira vez em muito tempo que eu vejo esse tanto de short liquidado no mercado, tá? E aqui nós tivemos este pump no price action com interesse no open interest. Olha isso aqui. Interesse no open interest, interesse no price action. Perfeito, maravilhoso. Porém, você concorda que aqui a gente teve uma leve alta que foi negativada pelo open interest, ou seja, o open interest não confirmou interesse institucional nessa alta. Se o open interest não confirma interesse institucional nessa alta, não tem por que a gente comprar essa alta. Muito provavelmente a gente vai ver uma correção, tá? Então, muito provavelmente a gente vai ver uma correção. E talvez até aqui essa correção, né? Eu falei de 114 mil, mas a gente tem um topo aqui, né? Nessa faixa de 113. Então pode ser que venha para 113 mil. Né? Só ver um negócio aqui. O duro que 113 pega o stop, hein? Joga um pouco mais para baixo. Mas fica muito longo o stop, cara. Só se fizer isso aqui. Eu acho que ele tem fôlego para ir até 118. Tá, aqui faz sentido, tá? Então é isso, stop lá para 112 e alvo em 118. Aí tudo bem. E entrada em 114.800. Aí tudo bem. Aí interessante, tá? Aí interessante. O long short rate é a primeira vez em muito tempo que a gente vê praticamente proporção 1 para 1. Praticamente a mesma coisa. Então, parou um pouco esse negócio de a gente ver muito short para, perdão, muito long para pouco short, que é o que estava acontecendo, né? Tava 1.8 para
long para, sabe, para um short, então tá uma proporção péssima. Agora buscamos o equilíbrio, conseguimos esse equilíbrio. Perfeito, maravilhoso, long short ratio, melhor impossível, não tem nem como, tá? Só o CVD que me preocupa um pouco, que o CVD voltou a subir e subiu até que relativamente bem. Porém, para mim o mais preocupante aqui, sem dúvida alguma, é o Open Interest, que não acompanhou esta pequena tendência de alta que a gente assumiu hoje, tá? E isso deve mostrar uma certa exaustão mercadológica, né? Então aí complica um pouco. No Trading Light, a gente tem liquidez para subir até aproximadamente 117 mil, que é onde a gente vai ter 418 mil ordens de venda de Bitcoin, que começaram a surgir no gráfico. Então 407 mil lá em 116, 409 em 116.500 e 339 em 117. Pode acontecer de fazer isso aqui. E corrigir para cá, tá? Que é onde a gente vai ter liquidez para compra também. Então o mercado tem liquidez tanto para subir quanto para cair, cara. E nisso a gente se complica. Não dá para a gente ter uma noção muito ampla se o mercado ele vai subir ou se ele vai cair com base no Trading Light, tá? A única coisa que eu digo é o seguinte: enquanto o mercado não romper de vez aí os 118 mil, tá? Jogarei um pouco mais para cima, 118 mil. Enquanto ele não perder de vez os 112 mil, não dá pra gente dizer se vai para cima ou vai para baixo com afinco. Simplesmente isso, tá? Então fica de fora se você tá pensando em longo prazo. Agora, para operações rápidas, beleza, dá para fazer esse esquema aproveitando a liquidez que ele vai buscar entre 117 e 114. Aí tudo bem, se aproveita, tá? Finger Greedy Index, o mercado está em uma pequena ganância que fez parte do game, né? Nada que deva mexer muito não, tá? Ethereum, agora a gente falando de altcoins, né? Ethereum que caiu, tá buscando subir novamente e tá bem, conseguiu recuperar bem. Agora deve travar aqui na Golden Ratio entre 0.5 e 0.6 e lá em 4.650, né? Aqui é uma região que deve complicar para Ethereum. Se conseguir romper algo em 4.750 e se romper 4.750 é to the moon. Aí vai para a lua mesmo, tá? Mas tem que romper 4.755 na verdade. Beleza? Basicamente isso. XRP rompeu de vez LTB, que ótimo, cara, maravilha. Só que eu quero ver a XRP fechando os 3 dias acima dessa LTB para garantir que a gente vai para cima, tá? XRP superando aqui os 3 dólares e 15 centavos, para mim, ela vem pegar aí topinho de seus 3,65, coisa do tipo, então tá ótimo, maravilhoso, tá bom? Solana disparou, cara, conseguiu superar esse alvo de 1.6, tá? Levando-se em conta toda essa pernada de baixo que a gente tem aqui, rompeu 1.6, 236 dólares, deve dar uma corrigida porque está muito distante das médias móveis, então, tipo, deve fazer algo assim. Deve fazer algo assim e depois voltar a subir para buscar lá 268, coisa do tipo, tá bom? A da Cardano, que enfim também rompeu a LTB, mas a gente tem que ficar esperto porque em agosto, meados de agosto, ela também rompeu e voltou para baixo, tá? Vamos ver se a da Cardano passa pelo menos uns 4, 5 dias acima dessa LTB, porque ela é bem perigosa. Se passar, ela tem que superar $1. Se superar $1, vai para 1,08. Aí é to the moon mesmo, tá?
Aí é to the moon. Beleza? E dominância do Bitcoin, por fim, indo para baixo, tudo indica que de fato a gente vem pegar 57,3, batendo o último alvo desta queda. O que vier fazer abaixo disso, não que não tenha condições, porque tem condições de abaixo disso, podem ainda pegar 55,32 e depois 54. Mas o que vir fazer abaixo disso significa queda total de um Bitcoin e out-season, cara. Que eu acho muito difícil ele fazer de imediato isso. Mas enfim, é isso aí, galera. Por esse vídeo é isso, tá? Tentar, pelo menos uma vez na semana, evitar fazer vídeo de mais de 40 minutos, que eu não fiz esses dias aí, tá? Sem ficar falando de investimento de relógio hoje, por mais que eu tô justamente com o relógio mais caro que eu tenho em casa no momento, tá? Tem uns exemplares que estão para chegar por aí. Apesar que não vai ser mais caro que esse, não. Tem um Tag Heuer, tá para chegar no sábado aqui, que tá metade do preço desse, mais ou menos. Esse é novo na coleção. Tá metade do preço desse. Mas em breve vai valer mais que esse, pode anotar. Apesar que esse é dos anos 60, né? Então... Enfim. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.